Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Diego, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente eu curso mestrado em Fisiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E qual é o objetivo desse vídeo? É falar sobre a importância de pessoas que possuem o diabetes tipo 2, em se exercitar. Então, o exercício e o diabetes tipo 2. Então, primeiramente, o que é o diabetes? Nós temos dois tipos de diabetes. Nós temos o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2. O diabético tipo 1, que também é conhecido como diabético insulino dependente, eu prefiro esse termo do que o diabético tipo 1, o que acontece? Você tem no seu pâncreas dois tipos de célula, tá? É claro que tem mais, mas para esse vídeo já basta. Nós temos dois tipos de células, células beta-pancreáticas e nós temos o tipo de célula alfa-pancreática, tá? As células beta, elas são responsáveis pela produção de insulina, tá? Já as células alfa, elas são responsáveis pela produção de glucagon, né? Nesse vídeo eu não vou falar muito sobre o glucagon, vou falar só sobre as células beta e a insulina, tá bom? Então o que acontece? De alguma forma, essas células beta, elas acabam sendo destruídas, no organismo, e aí você acaba não produzindo mais insulina. E aí você precisa de uma fonte externa de insulina, por isso que o nome é diabético insulino dependente, porque você tem que injetar insulina no próprio corpo para pegar essa glicose que fica na sua corrente sanguínea, no seu sangue, e colocar para dentro da célula, Esse tipo de diabetes, tipo 1, ele é mais comum em pessoas mais jovens, crianças e adolescentes, por exemplo. Já o diabético tipo 2, no caso é o tipo de diabetes mais comum que existe no mundo. 90% dos casos diabéticos são tipo 2, e acomete 500 milhões de pessoas no mundo atualmente, tá? Como ele ocorre? Você não tem uma deficiência na produção da insulina. Você tem insulina e tem bastante. O que acontece é que essa insulina, ao se ligar no receptor da célula, ela não consegue ativar uma via de sinalização intracelular e desenvolver a sua função. Por isso que o nome é diabético resistente à insulina, A pessoa fica resistente à insulina. E como isso acontece? Eu fiz um esqueminha aqui para facilitar, Então, como que isso acontece? Aqui nós temos a nossa célula, tá? Aqui é o ambiente dentro da célula. Aqui é a membrana plasmática dessa célula, O envelope dessa célula. E aqui nós temos um receptor de insulina. Em uma pessoa que não possui essa doença, uma pessoa normal, o que acontece? A insulina, aqui marcado por essa bolinha preta, ela se liga a esse receptor. Esse receptor tem alguns domínios intracelulares, de fosforilação. Eles se autofosforilam e ativa uma via de sinalização dentro da célula pela fosfatidinoinositol 3 quinase, AKT-PKB, que de uma forma geral elas vão ativar essa molécula aqui que é chamada GLUT4. O que é o GLUT4? Como o nome já diz, é uma sigla, na verdade, que significa transportador de glicose do tipo 4, Atualmente já foram descritos 5 tipos de GLUT, de GLUT1 até o GLUT5, e o GLUT4 está presente principalmente nos músculos esqueléticos, Então, em uma pessoa que não possui a doença, quando a insulina se liga a esse receptor, esse GLUT que está no ambiente intracelular, ele acaba sendo deslocado para a membrana plasmática dessa célula, Então esse GLUT que estava aqui vem para essa setinha e ele acaba se acoplando aqui, na membrana plasmática. E ele forma uma espécie de canal, tá? Como se fosse um cano, Então ele forma uma espécie de canal e a glicose que está no ambiente fora da célula, ela consegue entrar por esse canal e dentro da célula ela consegue desenvolver a sua função, que é justamente a produção de adenosina trifosfato, que é a molécula energética que nós utilizamos, dos organismos. Então, quando você não consegue deslocar esse GLUT para a membrana plasmática da célula, essa glicose não entra e começa a ser acumulada lá de fora, entendeu? Então, no caso de um diabético tipo 2, o que acontece? Essa insulina, ao se ligar nesse receptor, geralmente você tem alguma deficiência nessa via de sinalização intracelular e esse GLUT4, ele não consegue, ele não consegue se deslocar para a membrana plasmática e aí a glicose, ela não consegue entrar para dentro da célula e produzir energia a partir da glicose,
Tanto que um dos problemas do diabético é justamente a alta concentração de glicose no sangue. Por que acontece isso, né? Porque como essa glicose ela não entra na célula, ela começa a ficar em maiores quantidades no ambiente extracelular, fora da célula. E aí com isso, nos exames de sangue, vocês conseguem verificar que a glicemia geralmente está muito alta, né? Isso acontece justamente por causa disso. Você não consegue deslocar esse GLUT4 para a membrana plasmática da célula. Isso também induz uma das características de uma pessoa diabética, né? É sentir sede, muita sede. Porque o que acontece? Você tem no seu encéfalo, né, uma região chamada de hipotálamo. Esse hipotálamo, ele possui osmoreceptores, resumindo, são sensíveis a concentrações de glicose, por exemplo, tá? Não só glicose, mas para ficar mais simples aqui, imaginem isso. Então o que acontece? Você pegar uma colher de açúcar e colocar em um copo de água e beber, você vai sentir que está doce. Para você diminuir aquela concentração de glicose, você coloca mais água. E aí vai ficando cada vez menos doce porque diminui a concentração de glicose. Esses osmoreceptores do seu hipotálamo fazem justamente isso, eles vão ajustando a concentração. Como uma pessoa diabética, ao não transportar a glicose para dentro da célula e ficando lá de fora, o hipotálamo ele percebe que tem uma concentração muito alta de glicose e aí induz o centro da sede, né? E essa pessoa acaba ingerindo mais água para poder diluir essa glicose que está na corrente sanguínea, né? E como que o exercício ele pode ajudar tanto nessa via de sinalização intramolecular, né? O que acontece é que quando uma pessoa ela começa a realizar atividade física, esses transportadores de glicose, né, esses GLUT4, eles começam a ir para a membrana plasmática da célula de forma independente da sinalização da insulina. Então, a insulina ela é importante sim, tá? Para você conseguir pegar a glicose do ambiente extracelular e colocar para o ambiente intracelular. Mas cabe ressaltar que a glicose ela não entra pelo receptor de insulina. Ele não é um canal, ele é um receptor. Ele ativa uma via de sinalização. O canal mesmo é do GLUT4, né? Então, existem outras formas de você estimular esse transporte de GLUT4 para a membrana plasmática da célula. Então, a insulina é uma importante fonte, mas não é a única. Tanto que o exercício físico ele tem essa função justamente de fazer esse deslocamento de GLUT4 para a membrana plasmática da célula, né? Então, aqui eu fiz um esquema, né? O seu organismo, dentro da célula, o que ela percebe? Existe uma molécula chamada adenosina monofosfato quinase. Ela é muito importante justamente para fazer isso, translocar o GLUT4 para a membrana plasmática da célula. E qual é a principal função da adenosina monofosfato quinase? Você tem o ATP, que é uma molécula rica em energia, né? Adenosina trifosfato, e você também tem adenosina difosfato. Então, a adenosina difosfato marca que você tem uma carga energética reduzida dentro da célula, e o ATP é uma carga energética um pouco mais alta. Então, essa adenosina monofosfato quinase, ela atua como um sensor de energia. Quanto menos ATP, mais ela vai ficar ativada. Quando você faz exercício, você utiliza muito ATP. E aí sim você acaba ativando essa adenosina monofosfato quinase, né? Então eu fiz aqui um esqueminha do lado, né? Quando você faz exercício, você acaba ativando essa adenosina monofosfato quinase, justamente porque você reduz ATP, né? Aí você acaba ativando essa molécula. Essa adenosina monofosfato quinase, ela vai atuar sobre o GLUT4 e aí sim vai transportar ele para a membrana plasmática, de uma forma independente da insulina. Essa é uma outra via, é a via da MPK. Tanto que pessoas diabéticas tipo 2 utilizam muito um medicamento chamado metformina. Essa metformina tem justamente essa função, estimular essa via, adenosina monofosfato quinase, para poder translocar o GLUT4 para a membrana plasmática da célula, tá? E já existem evidências mostrando isso. Aqui, por exemplo, eu trouxe um estudo, né, que ele foi publicado na revista de diabetes, que fala justamente sobre isso, né? O exercício agudo e como que ele induz o transporte de GLUT4 para a membrana plasmática da célula. É um estudo antigo, tá? E muito, muito bom também. E ele fala justamente sobre isso. Eles pegaram dois grupos de pessoas que tinham diabetes tipo 2 e pessoas normais, e realizaram
um protocolo de exercício físico com essas pessoas e verificaram como que estava a concentração de GLUT4 na superfície dessas células, na membrana plasmática delas. O que aconteceu foi o seguinte: tanto pessoas normais, marcado aqui, quanto pessoas do diabetes tipo 2 conseguiram aumentar de forma significativa a concentração de GLUT4 na membrana plasmática dessas células, como vocês podem observar aqui nesse gráfico, tá bom? Então isso indica que as pessoas que têm diabetes tipo 2, mesmo que tenha deficiência nessa sinalização dentro da célula, conseguem aumentar os níveis, a concentração de GLUT4 na membrana plasmática. Com isso, você consegue colocar a glicose que estava do lado de fora da célula para o lado de dentro da célula. Então é o que justamente acontece aqui, ó. Você tem o GLUT4 e você imagina que tem só um canal. Ao fazer o exercício, você vai aumentando a quantidade de canais e mais a glicose consegue entrar para dentro da célula, reduzindo a quantidade lá de fora. E aí assim, você consegue utilizar essa glicose como fonte energética, né? Além disso, já tem estudos também, um estudo clássico aqui que ele mostra sobre o aumento na expressão de GLUT4 quando você faz exercício, né? Que é justamente esse estudo aqui, ó, que ele fala justamente sobre isso. Como que você aumenta a expressão de GLUT4 ao realizar atividade física? Eles pegaram um grupo de camundongos, tá? Fizeram exercício de natação com eles e foram verificando ao longo de 16 semanas, né? Fizeram exercício e foram verificando como que estava a expressão desse GLUT4 ao longo do tempo, né? Então, após o protocolo de exercício, eles foram verificando no dia 0, tá? Dia 1º e o segundo dia como que estava essa expressão. E aqui nós temos a concentração de RNA mensageiro de GLUT4, tá? E olha como que ela vem aumentando ao longo dos dias quando um camundongo ele faz exercício de natação, né? E além do RNA mensageiro, eles também fizeram a concentração de proteína de GLUT4. E olha como que aumentou a concentração ao longo dos dias, para os camundongos que fizeram exercício, né? Então, como tem relatado, está descrito aqui nesse esquema, né? Você não apenas consegue aumentar, você desloca, né? Você consegue deslocar, como no primeiro artigo, a quantidade de GLUT4 para a membrana plasmática, mas você consegue aumentar o número desse GLUT4, marcado justamente pelo aumento na expressão desses genes, né? Que vão codificar a proteína do GLUT4, né? Então é justamente isso o conteúdo desse vídeo, mostrar como que o exercício físico ele atua em pessoas de diabetes tipo 2, né? Sendo uma importante fonte para você conseguir colocar a glicose do ambiente do lado de fora para o ambiente intracelular, quando você consegue deslocar esse GLUT4 do ambiente intracelular para a membrana plasmática da célula, né? Então ele atua como uma importante forma também profilática, né, para que você acabe não desenvolvendo o exercício físico. Ele previne que você acabe desenvolvendo diabetes tipo 2 justamente por causa dessa via e pela ativação dessa molécula adenosina monofosfato quinase. Então é isso, pessoal, o conteúdo desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se vocês não gostaram, pode clicar em não gostei, não tem problema. E comentem se vocês gostaram do conteúdo, se vocês não gostaram, o que pode melhorar, tá? Abraço, pessoal.